E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, a mansão Alencar pegará fogo e Maristela, desesperada, sairá em seu carro e irá até um guarda na rua e grita: "Você precisa me ajudar! A minha casa está em chamas!" O guarda perguntará o que aconteceu e Maristela responde: "Aquela velha louca da Arlete, ela incendiou a minha casa com o meu filho lá dentro." O guarda sairá correndo em direção da mansão e Maristela, em choque, fala consigo mesma: "Eu só espero que aquele guarda chegue a tempo de salvar o Juliano. Eu não poderia ter subestimado aquela velha." Isso tudo terá início quando Arlete, furiosa, for até a mansão dos Alencar e entrar gritando: "Seus monstros! Cadê vocês?" Juliano e Maristela, ao escutarem os gritos, irão até a sala. E Juliano, furioso, pergunta: "Mas o que está acontecendo aqui? Eu posso saber? Quem te deu o direito de entrar na minha casa dessa forma?" Arlete os acusará pela morte de sua filha e avisa: "Vocês dois vão pagar. Eu não vou descansar enquanto não fizer justiça pela minha Valéria, a minha filha." Maristela, ao escutar aquilo, ela se aproxima de Arlete e retruca: "Não seja ridícula. Você não pode provar nada contra a gente. O delegado até já veio aqui e nos contou que ele encontrou o corpo da sua filha, mas no fim das contas, isso não muda nada." Arlete chama os dois de monstros e acusa: "Acontece que a Clarice disse que viu Juliano empurrando a minha filha. Então não adianta negarem. Eu sei que foi ele. Foi esse monstro que tirou a vida da minha filha." Juliano a encara e diz: "Eu não vou repetir. Saia da minha casa agora. Você não tem nenhuma prova contra mim. E além do mais, aquela tua filha era uma aventureira, uma perdida. E não seria estranho que ela tenha acabado se envolvendo com algum homem que fez isso com ela." Arlete grita e o chama de mentiroso. Já Maristela se aproxima ainda mais e fala: "Você acha mesmo que a polícia irá acreditar na tua palavra em vez da minha? Você não passa de uma velha bêbada, enquanto eu e o meu filho somos os Alencar, a família mais importante dessa cidade." Arlete, arrasada, ela se controla para não chorar e, com sangue nos olhos, ela esbraveja: "Tudo isso aqui foi conquistado em cima da dor de outras pessoas e eu prometo que eu vou fazer vocês pagarem, nem que isso seja a última coisa que eu faça." Após falar aquilo, Arlete sai e fica do lado de fora da mansão, aos prantos. Bia, ao ver a costureira, ela se aproxima e pergunta: "Dona Arlete, o que a senhora está fazendo aqui? Por que a senhora está chorando?" Arlete olha para a neta e mente, dizendo: "Não é nada demais, minha filha. Eu só estava passando por aqui, mas já estou indo para minha casa." Bia, ao perceber que Arlete não estava nada bem, ela se oferecerá para acompanhá-la até a pensão. Não muito tempo depois, as duas chegaram na pensão de Dona Yolanda. Bia, ao notar que a costureira ainda estava abalada, ela tentará acalmá-la. Mas Dona Arlete, ao olhar para a moça,
Ela diz: Eu já estou melhor, Bia. Então você não precisa se preocupar comigo. Você, inclusive, já deve estar atrasada para sua escola, não é mesmo? Bia, com pena, responde: Bem, realmente eu preciso ir para a escola agora, mas eu vou passar aqui mais tarde para ver como a senhora tá. Arlete, ao escutar aquilo, agradece. E Bia sai logo em seguida. Momentos depois, Clarice entrará na pensão e, ao ver Dona Arlete chorando no sofá, ela questiona: Dona Arlete, o que está acontecendo? Por que a senhora está chorando? A costureira olha para a mãe de Beatriz e avisa: Você ainda pergunta, Clarice? Eu não consigo me conformar com o que aconteceu com a minha filha. Mas o que me conforta é saber que eu tenho certeza que tanto Juliano quanto a Maristela vão pagar por tudo que fizeram. Clarice pensa um pouco antes de responder e fala: Na verdade, eu preciso conversar com a senhora justamente sobre isso. Eu acabei de falar com o delegado e ele me disse que não tem nada que ele possa fazer contra o Juliano e a Maristela. Arlete fica ainda mais arrasada e questiona: Como assim? Do que você está falando, Clarice? E quanto à minha filha? Eles têm que pagar pelo que fizeram com ela. Você mesma disse que viu Juliano empurrando a Valéria. E a Maristela deve ter ajudado o filho a esconder o corpo da minha filha. Clarice confirma tudo aquilo e diz: Mas o problema, Dona Arlete, é que o delegado disse que já passou muitos anos e ele não possui nenhuma prova contra o Juliano. Eu também estou revoltada com toda essa situação, mas, infelizmente, não tem nada que possamos fazer. Vai ser a minha palavra contra a dele. Arlete não se conforma e avisa: Eu não vou deixar a minha filha sem ter a justiça que ela merece. Eu não vou permitir que o Juliano continue livre. Eu quero vingança. Clarice tenta acalmar a avó de Bia e fala: A gente vai conseguir fazer com que o Juliano pague pelos seus crimes. Mas, infelizmente, não será dessa vez, Dona Arlete. Mas eu juro para a senhora que eu não vou descansar enquanto aquele monstro não estiver na cadeia. Arlete, arrasada, olha para a mãe de Beatriz e diz: Eu já fui falar com aqueles dois monstros. E o que me dá mais raiva é que eles já sabiam que no final não iria acontecer nada contra eles. Clarice, preocupada, alerta: A senhora não deveria ter ido até aquela casa. Aqueles dois são perigosos, Dona Arlete. Arlete, ao escutar aquilo, responde: Eu precisava olhar nos olhos do Juliano e dizer para ele que eu sabia que ele é o responsável por eu não poder abraçar nunca mais a minha filha. Clarice, ao ver o olhar de sofrimento de Dona Arlete, ela fica sem saber o que falar. Arlete então diz: Sabe, Clarice, quando eu saí daquela mansão, eu fiquei tão feliz porque eu vi a minha neta, a Bia. E, inclusive, foi ela que me trouxe até aqui. Eu fiquei com tanta vontade de contar a verdade e dizer que eu sou a avó dela. Clarice interrompe a costureira e lembra: A senhora não pode fazer isso. Pelo menos, não por enquanto. Isso seria um choque muito grande para o coração dela. Arlete concorda e comenta: Mas, para dizer a verdade, eu acho que a Bia só estará segura quando o Juliano e a Maristela
não estiverem mais vivos. Clarice, ao escutar aquilo, fica preocupada e questiona. O que a senhora está querendo dizer com isso, dona Arlete? Arlete a encara e responde: eu acho que a gente deveria fazer alguma coisa contra aqueles dois, para o bem de todos. Clarice se aproxima ainda mais da mãe de Valéria e pergunta: a senhora por acaso está querendo insinuar o que eu estou pensando? Arlete, sem pensar duas vezes, afirma: eu quero acabar com a vida daqueles dois, nem que para isso eu tenha que sujar as minhas próprias mãos. Clarice fica horrorizada e pede: não, eu não vou permitir que a senhora faça uma loucura dessas. Dona Arlete, a senhora precisa ter paciência, que um dia a justiça há de ser feita. Arlete pensa um pouco e fala: não podemos continuar de braços cruzados, minha filha, e deixar que o Juliano continue fazendo mal para as pessoas. Você acha mesmo que ele vai deixar você em paz? Clarice fica pensativa e Dona Arlete continua falando: o Juliano fará de tudo para ter você, Clarice. Ele vai passar por cima de tudo e de todos, inclusive da pobre Beatriz. Ou você já esqueceu do acidente de carro que ela sofreu? Eu tenho certeza que é só questão de tempo até que o Juliano faça o mesmo, ou algo parecido novamente com a sua filha. Você pretende mesmo ficar de braços cruzados e esperar que aquele monstro tire a vida da Beatriz? Clarice, naquele momento, arregalará os olhos e ficará em choque. Arlete, então, ao olhar para a mãe de Beatriz, pedirá uma resposta. Clarice, encarando Arlete, ela fala: a senhora tem razão, dona Arlete. Eu não posso deixar que o Juliano seja uma ameaça para a Beatriz e nem para a Bia. Eu tenho que fazer alguma coisa, nem que para isso eu precise sujar as minhas mãos. Arlete, ao escutar aquilo, avisa: se você me ajudar, Clarice, eu tenho certeza que o Juliano terá o que merece, e a Maristela também. Clarice concorda em ajudar Dona Arlete. Ela se aproxima ainda mais da costureira e questiona: mas o que a senhora pretende fazer? Como a senhora pretende se livrar daqueles dois? Arlete, sem pensar duas vezes, responde: da mesma forma que se livra de uma praga, tacando fogo. Clarice fica confusa e curiosa, pergunta: eu não estou entendendo, dona Arlete. O que a senhora quer dizer em tacar fogo? Arlete olha para a mãe de Beatriz e pede: antes que eu te conte o meu plano, eu preciso que você chame uma pessoa que será fundamental para o meu plano. Clarice pergunta de quem se trata e Arlete, misteriosa, responde: eu quero que você chame aquele rapaz, o Basílio, o amigo da Beatriz, que agora está casado com a víbora da Maristela. Clarice, confusa e sem entender, ela diz que ligará para o rapaz. Naquele momento, Basílio receberá uma ligação de Clarice e fala: mas é claro, dona Clarice, eu vou sim até a pensão. E não se preocupe que eu não vou contar nada para ninguém. Após falar aquilo, o rapaz sai do seu escritório. Não muito tempo depois, Basílio chegará na pensão e, ao se aproximar de Clarice, ele questiona: e então, por que a senhora me chamou até aqui? Você disse que tinha algo muito importante para falar comigo?
Clarice confirma e diz: na verdade, Basílio, é a dona Arlete que precisa falar com você. Ela tem algo para te propor. Basílio, curioso, pergunta do que se trata. E dona Arlete responde: eu quero te oferecer a chance de se tornar um homem rico. Eu sei que você é uma pessoa ambiciosa, Basílio, e se casou com a Maristela apenas por interesse. Então, eu tenho certeza de que você vai gostar de saber que eu tenho um plano para que você herde tudo o que é dela. Basílio, ao escutar aquilo, pergunta: e como a senhora pretende fazer isso? O único modo seria se acontecesse alguma coisa para Maristela. Arlete confirma e diz: e é isso mesmo. Eu e a Clarice vamos nos livrar de uma vez por todas do Juliano e da Maristela. Basílio fica preocupado e responde: vocês não podem estar falando sério. Isso não tem como dar certo. Se acontecer alguma coisa com aqueles dois, a polícia vai investigar e descobrir quem foram os responsáveis. Arlete o encara e afirma: acontece, meu filho, que eu tenho um plano perfeito e ninguém vai desconfiar de nós três. Isso eu posso garantir. Basílio fica ainda mais curioso e questiona: e do que a senhora está falando? Que plano é esse, dona Arlete? Arlete, com sangue nos olhos, responde: eu vou queimar aquela casa com os dois lá dentro. Eu vou me livrar daquelas pragas como eles merecem. Basílio fica assustado ao ouvir aquilo e fala: isso é loucura. Vocês não terão coragem de fazer uma coisa dessa. Eu sei que o Juliano e a Maristela são dois monstros, mas fazer isso é ir longe demais. Clarice, naquele momento, encara Basílio e pergunta: e o que você pretende fazer, Basílio? Esperar de braços cruzados até que o Juliano faça uma outra vítima? E se a próxima vítima for a nossa Beatriz? Ou você mesmo? Ele pode muito bem querer se livrar de você, Basílio. O rapaz fica pensativo e Arlete avisa: todos estão correndo perigo, Basílio, enquanto Juliano e a Maristela estiverem vivos. Basílio pensa bem antes de responder e fala: tudo bem, vocês têm razão, eu aceito em ajudar vocês duas. Então me digam, qual é o plano? Arlete o encara e explica: eu vou atear fogo na mansão dos Alencar e preciso da tua ajuda. Basílio, ao escutar aquilo, arregalará os olhos e questiona: do que a senhora está falando? Se você fizer uma coisa dessa, todo mundo vai desconfiar. Arlete olha para o rapaz e diz: se você fizer como eu disser, Basílio, ninguém vai suspeitar de nada. Isso eu garanto. Basílio, preocupado, pede: então me diga, o que a senhora está pensando em fazer? Arlete vai direto ao ponto e responde: eu preciso que você saia com a Maristela e a deixe completamente bêbada. Enquanto isso, eu e a Clarice cuidamos do Juliano. E você não permita que a Maristela volte para casa antes das 5. Basílio avisa que aquilo não será um problema e pergunta: e quando a senhora pretende colocar esse plano em ação? Clarice toma a palavra e diz: amanhã será o dia da folga da Coralina e dos outros empregados. Então será o dia perfeito. Basílio, ao escutar aquilo, garante: não se preocupem, que amanhã
eu vou tirar Maristela de casa. E quando ela voltar para casa, já estará completamente bêbada. No dia seguinte, Basílio e Maristela sairão juntos. E Clarice aproveitará para entrar na mansão dos Alencar. Juliano estará na sala e, ao ver a esposa, ele fica surpreso e pergunta: Clarice, você aqui? Aconteceu alguma coisa? A mãe de Beatriz enganará o vilão e dirá que veio para se reconciliar. Juliano achará estranho e perguntará: por que essa mudança repentina, Clarice? Eu pensei que você não quisesse mais nada comigo. Clarice o encara e responde: eu pensei bem em toda a nossa história, Juliano. E acho que você tem razão. O nosso casamento merece uma segunda chance. O Crápula, ao escutar aquilo, ficará feliz e avisa: você não irá se arrepender, meu amor. Eu juro, eu vou fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. E se você quiser, você pode inclusive trazer até a Beatriz para morar aqui em casa com a gente. Clarice fingirá estar feliz e diz: eu não tenho palavras para te agradecer, Juliano. Juliano dirá que Bia ficará contente em saber que os dois fizeram as pazes. E Clarice o encara e sugere: eu acho que, antes de contar para Bia, deveríamos comemorar. Faz tanto tempo que não ficamos juntos, sozinhos. Juliano fica surpreso ao escutar aquilo. E Clarice chama o marido para irem até o quarto. O Crápula aceitará sem pensar duas vezes. E Arlete, ao ver Juliano e Clarice indo em direção dos quartos, ela entra na casa e fala consigo mesma: tudo está correndo como planejado. Agora é só colocar gasolina em toda essa casa. Enquanto isso, Clarice chegará no quarto com Juliano. O Crápula se aproximará da esposa e pedirá para beijá-la. Clarice, no entanto, pensa rápido e diz: espera, Juliano. Antes, eu gostaria de falar com você sobre o nosso futuro e tudo o que aconteceu. Juliano não gosta nada daquilo e responde: eu pensei que já tínhamos colocado uma pedra em cima de toda aquela história. Você veio até aqui para fazer as pazes, Clarice. Não foi mesmo? Clarice, nervosa, avisa: sim, é isso mesmo. Mas eu acho que a gente precisa conversar, Juliano. Isso é muito importante para mim. Juliano a encara e fala: tudo bem. Se você quer tanto conversar, então eu aceito conversar com você. Eu quero, Clarice, que você saiba que eu sou capaz de tudo por você. E se eu errei no passado, foi porque eu te amo e não queria que nada atrapalhasse o nosso amor. Clarice ficará enojada ao escutar aquilo, mas ela disfarça para que Juliano não perceba nada. A mãe de Beatriz então começará a conversar com Juliano, tentando ganhar tempo para Dona Arlete. Não muito tempo depois, Dona Arlete termina de colocar gasolina em toda a casa. E, satisfeita, ela fala consigo mesma: o Basílio já deve estar chegando com aquela cobra. Esse é o momento perfeito para atacar fogo em tudo. A mãe de Valéria irá até o quarto onde Juliano e Clarice estão. Ela deixará o vilão furioso. Juliano, com sangue nos olhos, a encara e pergunta: mas eu posso saber o que você está fazendo aqui? Arlete o encara e responde: eu vim aqui
para dizer que a minha vingança está chegando e você vai sofrer muito. Juliano, ao escutar aquilo, grita: eu vou chamar a polícia e garanto que você será presa, sua velha. Naquele momento, Clarice interrompe o marido e, fingindo que também estava surpresa com a presença de Dona Arlete, ela pede: espere, Juliano. Não precisa chamar a polícia e estragar a nossa noite. Deixe que eu resolvo. Eu falo com a Dona Arlete e vou pedir para que ela nunca mais volte a nos incomodar. Juliano, sem querer desagradar a sua esposa, ele concorda e diz: tudo bem, eu vou fingir que nada disso aconteceu. Mas leve essa senhora para fora da minha casa e peça para que ela nunca mais volte aqui. Clarice encara o marido e garante: você não se preocupe, Juliano. Você nunca mais vai ver a Dona Arlete novamente. Isso eu posso garantir. Juliano agradece, sem saber das reais intenções de Clarice. A mãe de Beatriz chamará Dona Arlete e as duas sairão do quarto. E Juliano, sozinho, acha estranho ao escutar o barulho da porta se fechando na chave. E em seguida, ele grita: Clarice, foi você que trancou a porta, meu amor? Clarice, do outro lado, responde: sim, foi eu mesma. E eu garanto que você não irá sair daqui. O crápula ficará confuso e perguntará quais são as intenções dela. E Clarice avisa: bem, você logo irá descobrir, Juliano. Já Dona Arlete, que estará ao lado de Clarice, ela fala: eu não vou aguentar. Eu quero ver o desespero desse monstro quando ele souber que eu pretendo colocar fogo nessa casa com ele dentro. Juliano, ao escutar aquilo, ele fica apavorado e pergunta: isso é algum tipo de brincadeira por acaso? Porque se for, não tem a menor graça, Clarice. Abra essa porta. Clarice e Dona Arlete avisam que não é nenhuma brincadeira. E Juliano, ao sentir o cheiro da fumaça, ele questiona: Clarice, isso é fumaça? De onde está vindo essa fumaça? Arlete responde: antes de subir, eu coloquei fogo na parte de baixo da casa. Agora é só uma questão de tempo até que o fogo se espalhe e chegue até aqui em cima. Clarice, ao escutar aquilo, chamará Arlete para irem embora. E Juliano gritará pedindo ajuda à sua ex-esposa. No entanto, Clarice sairá da casa sem olhar para trás. E Dona Arlete ficará emocionada ao saber que estava vingando a sua filha Valéria. Enquanto isso, Juliano, ainda desesperado, tentará usar o telefone para pedir ajuda. Mas, ao perceber que não tinha linha, ele fala consigo mesmo: não pode ser, elas cortaram a linha aqui de casa. Já Maristela e Basílio chegarão naquele mesmo momento. E os dois, ao entrarem na casa, perceberão que estava pegando fogo. Maristela, ao escutar os gritos do filho vindo do quarto, ela subirá para ver o que estava acontecendo. Já Basílio sairá dali como se nada estivesse acontecendo. Maristela, ao chegar perto da porta, grita. E Juliano, ao escutar a voz de sua mãe, ele pede ajuda. Maristela, ao notar que a porta estava trancada, ela diz: eu vou atrás de alguém para me ajudar. O Basílio está lá embaixo e ele deve saber abrir essa porta
mesmo sem a chave. Maristela, ao chegar na sala novamente, ela perceberá que Basílio tinha fugido. E furiosa, ela pegará a chave do carro e sairá transtornada. A megera pedirá a ajuda de um guarda. E o guarda, ao escutar que a mansão estava pegando fogo, ele correrá para ajudar. No entanto, será muito tarde e a casa já estará em chamas. Já no outro dia, Maristela irá até a pensão de Dona Yolanda, acompanhada do delegado, e acusará Clarice e Arlete pelo que tinha acontecido. As duas irão negar e Maristela avisa: "O Juliano disse que foram vocês duas que o prenderam no quarto e tacaram fogo na minha casa." Clarice finge não saber de nada e afirma: "Eu não faço ideia do que a senhora está falando. Já tem alguns dias que eu não falo com o Juliano. Ele por acaso está bem?" O delegado então avisa que Juliano não conseguiu sair da casa em chamas. E Maristela grita: "Elas sabem disso! Foram elas que colocaram fogo na minha casa e no meu filho." O delegado pede que Maristela se acalme e avisa que eles não têm nenhuma prova. Será então que Basílio chegará na sala e, ao escutar o que o delegado tinha acabado de falar, ele diz: "Isso não é verdade. Eu sei e tenho provas de quem causou aquele incêndio." Maristela, desconfiada, não gosta nada daquilo. E o delegado pede para Basílio contar tudo o que sabe. Basílio então mente e diz: "A Maristela nos últimos dias estava discutindo muito com seu filho e ela me confessou que estava pensando em se livrar dele. Mas é claro que eu nunca imaginei que ela tivesse falando sério. Outro dia mesmo, ela me pediu para comprar vários galões de gasolina. Eu sinceramente nunca imaginei que essa era a intenção dela." O delegado encara o rapaz e pergunta: "E por que os dois estavam discutindo? O que seria de tão grave para que uma mãe fizesse uma coisa dessas?" Basílio então contará que Juliano estava roubando a empresa e mostrará para o delegado o dossiê onde ele tinha várias provas contra o Juliano e a Maristela. Maristela ficará fora de si, mas o delegado, após escutar aquele testemunho e descobrir que Juliano estava roubando a própria mãe, ele irá pensar que Maristela quis se vingar do filho e irá decretar prisão para a vilã. Agora, deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.